nesse ambiente de natureza à volta, esta temperatura amena, esse sol fantástico, nós propomos conversar sobre a vida sem plástico. Hoje, a vida sem plástico é alternativa para o meio ambiente. É, se calhar, a solução que nós precisamos para preservar o meio ambiente. E justamente para falar dessa vida sem plástico, nós vamos ouvir dois testemunhos muito especiais. A Lívia Almeiro vive na França e faz um trabalho fantástico de transições ecológicas. Ou seja, ela vive sem plástico e assumiu este compromisso com a natureza e com o meio ambiente. É bom colher esse tipo de experiência e acho que vai chamar a atenção a algumas pessoas que estão lá em casa. Muito além dessa experiência da Lívia, do outro lado do continente, nós vamos ver uma experiência fantástica aqui de Moçambique. A Karina Jamal tem a Coco Box, que traz uma série de alternativas ao plástico. E eu volto a perguntar, é possível viver sem plástico? Já sabe, para descobrir isso, fique conosco e até já. Como seria viver sem plástico? Celulares, medicamentos, do armazenamento de comida ao transporte de cargas, embalagens de produtos, logística de produção. Como seria tudo isso sem essa matéria-prima tão importante? O plástico, com certeza, é responsável por boa parte dos avanços tecnológicos. Alguns dos nossos recursos tecnológicos provavelmente nem seriam possíveis sem a indústria do plástico como base. Imagine, por exemplo, o peso de um smartphone ou os gastos da indústria trabalhando exclusivamente com produtos sem madeira e metal. Em alguns setores, o plástico é essencial também para a higiene. O setor médico, por exemplo, depende dos produtos de plástico para garantir a sobrevivência de pacientes no pós-cirúrgico. Por ser um material fácil de higienizar ou mesmo de baixo custo, essa matéria-prima é uma ferramenta essencial para o uso de artefatos como luvas, seringas e muitos outros componentes hospitalares. Como encontrar um meio termo para isso? A necessidade de adotar políticas que incentivem a reciclagem pode ser mais interessante do que se poderia pensar. Para se ter uma ideia, a reciclagem de plástico representa um novo nicho de alto sentido de lucratividade, mas ainda assim pouco explorado. Isso quer dizer que a indústria do plástico pode ter a ganhar em todos os aspectos quando o assunto é inovação. Uma matéria-prima essencial para toda a estrutura social moderna que precisa ser produzida e pensada com mais responsabilidade. Essa ação mais responsável não só preserva o meio ambiente, como também coloca a indústria do plástico em um novo patamar, mais moderno, consciente e produtivo. Vamos entender alguns conceitos sobre plástico, componentes do plástico, até para aguçar um pouco a sua curiosidade. Agora no glossário. Até já! A palavra plástico vem do grego plastikos, que significa próprio para ser moldado ou modelado. Os plásticos são originados a partir de resinas derivadas do petróleo e pertencem ao grupo dos polímeros, que são longas cadeias moleculares. Reciclagem. Reciclagem é o processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade. Este processo permite reduzir o consumo de matérias-primas, de utilização de energia e a poluição do ar e da água, ao reduzir também a necessidade de tratamento convencional do lixo e a emissão de gases de efeito de estufa. E como sabe, trazemos sempre para si um teste sobre os seus conhecimentos. Agora no quiz. Até já! Sabias que os primeiros passos para viver sem plástico é reduzir os tipos e as quantidades de plásticos que usamos diariamente? Comece por reduzir e substituir o saco plástico nas compras. Opte por uma ecoba, cestos de palha ou sacolas de pano. Saímos um pouquinho para a rua para ouvir o que as pessoas acham de viver sem plástico. Se elas concordam ou acham possível, vamos ver agora. Até já! Primeiro dizer que é quase impossível não usar o plástico, porque ele está presente em muita matéria que nós usamos quase todos os dias. Mas, entretanto, é possível minimizar o impacto do seu uso. Por exemplo, evitando usar os sacos que nós temos recebido quando vamos às compras. Podemos usar sacos reutilizáveis, por exemplo.
evitar usar qualquer produto que seja imediatamente descartável, porque é verdade que há produtos que aparecem em plásticos, mas podem ser reutilizados. Então, se há possibilidade de não comprar produtos que venham por exemplo, em algum recipiente plástico, podemos evitar, sim senhor. Mas, entretanto, se não há esta possibilidade, acredito que podemos reutilizar este produto, o que seria bom para minimizar os impactos do seu descarte na natureza. Neste exato momento, te proponho uma conversa, aliás, ouvir a experiência da Lívia Umaira. Vai ser uma experiência fantástica e vocês vão aprender juntamente comigo muitas coisas sobre viver sem plástico. Até já, fique atento! Olá, eu me chamo Lívia, sou geógrafa de formação e nos últimos anos eu venho me dedicando especificamente às questões ambientais dentro de negócios que se propõem a ser negócios ecológicos. Para mim, uma vida sem plástico denuncia duas dimensões muito importantes, né? O que a gente, enquanto indivíduos, consegue fazer, né? Nesse quesito, né? O quanto a gente consegue deixar de gerar resíduos plásticos ou alguns isopor ou qualquer outro tipo de resíduo que não tem condições de ser absorvido pelo sistema natural do planeta. E a segunda dimensão são as estruturas sociais que a gente criou, né, ao longo de um processo histórico e que são, né, definitivamente estruturas feitas para gerar lixo, descarte, desigualdade. A gente está falando especificamente do sistema capitalista. Quando a gente se depara com essas duas dimensões, nós, enquanto indivíduos, conseguimos fazer algumas coisas dentro disso e reduzir algum tipo de geração de resíduos, né? Eu, por exemplo, com a minha família e na minha experiência, consegui chegar aí a uma marca de 85%, um pouco mais de 80% de geração de resíduos dentro da minha casa. Para isso eu me tornei uma pessoa muito radical e precisei dar alguns passos para trás também, porque isso começou a afetar as pessoas da minha família ou as pessoas que estavam ao meu redor, que não aguentavam esse nível de radicalidade que eu estava levando, né? A minha filha, no aniversário de 8 anos, me pediu um condicionador da farmácia de presente de aniversário. Então, me deparando com algumas situações como essa, inclusive, eu comecei a redesenhar até o meu próprio formato e entender, né? E aí a começar a estudar, de fato, o que eu conseguia enquanto indivíduo, né, pertencente àquela sociedade, fazer e o que era um problema que eu poderia desenhar como políticas públicas ou uma coisa mais ampla, e aí eu consegui chegar a um modelo de negócio que fundei em 2018, trabalhando muito essa transformação sociotécnica, ou seja, a forma como os fornecedores e os produtores que estavam conectados ao espaço precisaram se adaptar e adaptar os seus processos produtivos para entregar produtos que já não vinham com os resíduos, né? Então, eu costumo dizer que o processo da fundação do espaço não foi só entregar um produto com a maior redução possível de um shampoo, de um sabonete ou até mesmo de um canudo de bambu, mas também produzir uma transformação para trás, para essa cadeia de fornecimento do espaço. Eu consegui reunir 80 fornecedores, um pouco mais de 500 produtos que estavam desenhados e se desenhavam para essa evolução de negócios. O meu processo desde que eu conheci pelo menos o movimento Zero Waste, que eu especificamente comecei a trabalhar com redução de resíduos, isso foi em meados de 2014 e efetivamente comecei a implementar mudanças em 2015,
Esse processo ele demorou alguns anos, né, para acontecer, para eu chegar nesses 85, um pouco mais de 80% de redução na minha casa e na minha família. Eles levaram um tempo de aprendizado até de entender como é que o sistema de descarte e consumo do meu país funcionava e como também funcionava o sistema de reciclagem do meu país. Então, às vezes, isso é muito localizado. Então, no Brasil funciona de um jeito, na África funciona de outro, aqui na Europa funciona de outro, nos Estados Unidos de outro. Então, para a gente conseguir provocar uma redução efetiva, enquanto a gente estiver na esfera individual ainda, e depois isso se torna mais complexo quando a gente vai para uma esfera de negócios, né, onde a escala amplia um pouquinho, e quando a gente vai para o nível de políticas públicas, requer a gente entender como é que as coisas estão acontecendo hoje. Eu comecei a ter contato com alternativas dentro da cidade ainda quando eu ingressei na universidade, né? Como eu disse para vocês, dentro da minha formação formal como geógrafa, eu tive acesso às questões acadêmicas, teorias e tudo mais, mas nas bordas desta formação eu vivenciava todos os dias a permacultura, a agricultura urbana, um projeto no qual eu fiz parte bem no início, que era da implementação de compostagem em 2 comunidades na cidade onde eu morava, em Florianópolis. Hoje esse projeto virou um projeto de lei na cidade, né? Aí, como uma demonstração de políticas públicas que avança nesse sentido. E fui entendendo que é possível vivermos de uma forma mais cooperativa e integrada, mesmo a gente estando na cidade, né? Naquele momento eu estava em Florianópolis, no sul do país, mas no segundo momento, quando eu fundei um negócio em São Paulo, a minha intenção era criar um ponto estrutural para apoiar transições ecológicas e para apoiar mudanças que as pessoas começaram a fazer depois da divulgação maior que o movimento Zero Waste começou a ter no país, né? O movimento Desperdício Zero. Eu fui percebendo ao longo da minha história que era muito mais difícil sustentar uma mudança, né, de base ecológica do que começar uma mudança. Porque quando você decide, por exemplo, que você não vai mais usar shampoo da farmácia, aqui eu não tô nem falando ainda, eu tô congelando algumas variáveis, que é poder aquisitivo, se a pessoa tem ou não tem dinheiro para comprar um shampoo que não seja industrial, porque o preço do produto industrial perto do ecológico, ele é diferente porque o custo do produto ecológico é diferente, né? O produto ecológico inclui na sua conta as questões ambientais, as questões sociais e, obviamente, que o preço final, o custo final vai ser maior do que um produto que tem uma escala diferente, que tem químicos, que não, enfim, que é feito em condições de trabalho talvez não justas, né? Enfim. Então, a partir do momento que eu entendia, né, e que eu entendo que é mais difícil sustentar a mudança, eu queria construir um ponto de estrutura que pudesse apoiar essas pessoas que já estavam passando por mudanças e se transformando, né? Ao mesmo tempo, eu sabia também que, assim como as nossas ações individuais, as ações de um negócio também são limitadas. Ela não vai atender uma cidade inteira, às vezes não vai atender nenhum bairro inteiro, né? Mas se a gente pudesse ter diversos tipos de negócios ecológicos, né, estruturando e criando então uma malha estrutural de apoio a essas mudanças, a gente conseguiria entender como essas mudanças também podem ser territorializadas, nas cidades, né? O movimento Zero Waste é um movimento majoritariamente urbano, ele acontece nas cidades. E hoje eu vejo como um movimento de muito potencial para transformar as cidades em cidades mais ecológicas e mais sustentáveis.
a gente precisa povoar o nosso imaginário com soluções reais e possíveis, porque a gente precisa transformar cidades que são hoje geradoras de grandes problemas em geradoras de grandes soluções. A gente tem uma potência dentro das cidades que, quando a gente muda a lógica, a gente consegue enxergar. Eu tenho um exemplo incrível do Betones, que é um síndico que tem feito história no país do qual eu venho, no Brasil. Eu tenho uma história incrível para compartilhar com vocês, que é do Betones, um síndico que é síndico de um prédio com mais de 800 moradores, e ele conseguiu implementar ainda durante a pandemia um sistema de compostagem para todos os apartamentos e um sistema genuíno de gestão de resíduos, né? A gestão de resíduos é uma coisa complicadíssima, no Brasil não é diferente, né? A separação dos materiais, ela ainda é muito difícil, porque as empresas não têm investido em embalagens e materiais que não sejam monstros híbridos, né? Aquela coisa que a gente vê, papel colado com plástico, que vai dificultando a separação dos diferentes materiais para serem encaminhados para a cadeia de reciclagem daquele determinado material. Mesmo em plena pandemia, ele conseguiu implementar esses dois sistemas e ainda está em processo, e isso é uma demonstração de um dado assim, para vocês terem ideia da transformação, é que ele colocava todos os dias, aquele condomínio, 60 sacos de lixo, daqueles pretos grandes, para fora, e hoje, com a implementação desses dois sistemas de compostagem e reciclagem, então de destinação correta do lixo orgânico, né, que são os resíduos, restos de alimentos, e a gestão de resíduos, hoje ele coloca para fora, para o sistema público de coleta, apenas 8 sacos. E ainda ele vai conseguir diminuir ainda mais isso conforme o sistema vai sendo aperfeiçoado ali dentro daquele condomínio. Eu trouxe esse exemplo porque quando eu digo que a gente precisa povoar o nosso imaginário com soluções possíveis e reais, existem todos os dias pessoas testando isso. A gente precisa colocar isso em prática e entender como é que dentro das cidades a gente pode, por exemplo, descentralizar a gestão de resíduos orgânicos, descentralizar a gestão de resíduos de diversos materiais que aquele condomínio com 800 pessoas demanda todos os dias. Como transformar isso em uma coisa mais circular? Como transformar isso em uma coisa mais desperdício zero? A gente precisa atuar dentro do nosso desperdício enquanto sociedade. A gente sabe que para fazer uma transição para uma sociedade mais sustentável, o nível de consumo que a gente tem hoje e o nível de gasto energético que é derivado da questão do consumo, ele precisa ser diminuído drasticamente. E esse é um ponto muito crucial das nossas questões enquanto sociedade, porque o consumo ele não é distribuído de forma igual entre os países, entre as cidades, entre os bairros, né? A gente sabe que países do sul global têm uma taxa de consumo e de emissão de gases de efeito estufa e de emissão de carbono muito menor do que países considerados centrais ou centrais do sistema capitalista. Nesse sentido, quando a gente olha para essa disparidade, para essa diferença entre países do centro capitalista e países do sul global, a gente precisa entender como é que vai organizar essa redução, né? Agora, falando um pouco dos desafios que eu enxergo da minha perspectiva, o principal desafio, para muito além de transformações individuais e que eu acredito que são importantíssimas, necessárias e devem acontecer, eu acredito que no nível de políticas públicas, como eu falei agora há pouco também aqui, a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa avançar nesse campo
para que a gente consiga, dentro das cidades, promover transformações realmente de impacto, realmente de redução de consumo, realmente de redução de energia, realmente pegar esses condomínios, esses bairros e transformar as cidades em cidades de soluções e não em cidades de problemas, né? Transporte público, energia, consumo, produção de alimentos, tudo isso precisa ser revisto. O trabalho é longo, é árduo, mas ele precisa ser feito. De acordo com um consenso científico muito sólido, a gente tem aí pelo menos uma década, o que não é muito perto dos estragos que a gente vem causando e dos danos que a gente vem causando ambientais, para reverter o curso, né? A gente está numa locomotiva indo para um abismo e a gente tem uma década para alterar totalmente esse curso. É bastante interessante esse ponto de vista dessa última década. Hoje o que eu venho trabalhando até em relação a essas transformações, o que a gente pode fazer em relação a tudo isso, trabalhando com bioindicadores de cadeias produtivas, então analisando desde a extração da matéria-prima até o final de uso desse produto, o quão sustentável ambientalmente e socialmente esse produto se propõe a ser, né? E analisando também 3 dimensões, não só essas duas que eu falei, a social e a ambiental, mas a econômica também. Esse projeto está embrionário ainda, eu tenho alguns relatórios já prontos em relação a diversos produtos que eu conheço muito bem no Brasil, mas é um projeto que se propõe a desenhar cadeias realmente produtivas e muito focada em biomimética, que é como a natureza faz e como a gente pode fazer, né? Entender como é que pode ser como que um produto pode ser muito mais biomimético do que gerar resíduos, né? É um projeto que eu tenho especialmente gostado muito de fazer. Ele tem uma potencialidade incrível e já se mostra em funcionamento e com resultados muito incríveis, né? Esse novo projeto, ele leva um nome bastante audacioso. Ele se chama Global Ecological Transitions, que é uma proposição de transição global mesmo, ao menos da forma como esses pequenos negócios nascem ou estão no mundo, que eles possam ser guardiões de transições ecológicas reais e verdadeiras. Existem alguns passos que a gente precisa dar em relação às questões socioambientais e a urgência que a gente tem de promover essas transformações. Acho que o primeiro passo é a gente fazer muitos resgates de como os nossos antepassados faziam as coisas nos lugares onde a gente vive hoje. Como as coisas aconteciam e de que maneira as coisas aconteciam é uma boa chave para a gente voltar aí 30 casas e começar de novo. Começar de novo com outro grau de consciência, espero, mas a gente precisa resgatar alguns fazeres que ficaram para trás quando a gente começou a entender, enquanto sociedade, que o consumo era a chave do nosso desenvolvimento. A gente precisa entender que esse mito do crescimento econômico, que é pautado na questão de que quanto mais a gente cresce, melhor a sociedade fica. Já tem milhares de estudos dizendo que já tem milhares de estudos comprovando de que é um mito, realmente, que o crescimento econômico tem levado à convulsão de diversas sociedades, né, em detrimento de bastante conforto de outras.
Então, começar com esse resgate de como os nossos... E não é muito longe não, de 50 anos atrás, 60, 70, 80 anos atrás, como essas pessoas faziam. Fazer esse resgate também, mais para trás também pode funcionar bem. Diminuir drasticamente o nosso consumo de plástico como der. Se a gente conseguir, se a gente tiver poder aquisitivo para isso, de substituir shampoos da grande indústria por shampoos de produtores locais, isso é importante. É importante que esses produtos não tenham químicos e sejam feitos então com materiais naturais e, se de preferência, se for possível, orgânico. Na transição a gente não vai conseguir fazer transformações da água para o vinho. A gente vai ter sistemas híbridos aí trabalhando concomitantemente, todos juntos, né? Então a gente pode reduzir o consumo, às vezes comprando uma pasta de dente convencional, usa, na próxima compra uma melhor, daí depois volta. A nossa rotina de redução de consumo e de redução de danos, ela não vai ser contínua e estável. Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui, de participar com vocês desse programa. Regina, muito obrigada pelo convite. Eu fico à disposição de vocês. Contem comigo no que vocês precisarem. Estou aqui para somar. E de fato, a Lívia Omeiro tem estado a fazer um trabalho fantástico. É uma experiência de vida que vale a pena partilhar. Mas já sabe que nós temos mais uma entrevista agora a seguir. Vamos ouvir uma experiência aqui de Moçambique e da Coco Box. A Karina Jamal, agora a seguir, vai nos passar essa experiência. Até já! Um dos maiores desafios que nós temos é justamente retirar o plástico da nossa vida. É o desafio maior, se nós quisermos chamar assim. Os seres humanos têm a tendência a usar plástico. De uns tempos para cá, esses plásticos têm provocado muito problema à saúde e ao meio ambiente. E justamente para entendermos esta vida sem plástico, é possível viver sem plástico? Nós vamos entender isso com esta entrevista fantástica com a Karina, que está aqui do meu lado. Vou começar por cumprimentar, saber como é que ela está e se realmente é possível viver sem plástico. Vamos ver isso. Karina, como é que estás? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, eu estou bem. Em relação à pergunta, eu creio que hoje em dia não é possível viver sem o plástico. Mas, no entanto, o ponto mais importante nisso é o descarte do plástico. Porque nós precisamos do plástico ao mesmo tempo para fazer os telefones, os computadores, eletrodomésticos. O plástico tem muito uso útil na nossa vida. Só que, no entanto, nós temos que começar a repensar em como nós descartamos, porque o plástico é 100% reciclável, não podemos esquecermos disso. E se nós conseguirmos tratar o descarte de uma maneira mais saudável e sustentável para todos, consequentemente não teremos problemas que temos ambientais. Ou seja, o nosso maior problema não é exatamente o plástico. É a como forma usamos. que nós gerimos o plástico. Exatamente. O plástico. Acho engraçado porque quem está a olhar aqui para a nossa mesa, de certeza está a fazer um monte de perguntas. E a Karina me serviu logo que cheguei, este sumo, com esta palhinha que nós temos aqui. E quem olha pensa que estamos aqui com uma embalagem plástica. Exatamente. O que não é verdade. E nós vamos tentar explicar exatamente o que nós temos aqui, principalmente o que temos nesta mesa, que é praticamente a vida da Karina, é o trabalho que ela faz. Mas vamos começar por isto. É bonito, sim, mas é também ambientalmente correto. Karina, o que é que nós temos aqui em termos de material? Eu vejo aqui esta palhinha, vejo este copo, que mais parece, volto sempre a dizer, quem olha à primeira vista pensa que é plástico. O que é que nós temos exatamente neste componente, neste material? Bem, nós temos aí o copo descartável de fibra de cana-de-açúcar e amido de milho. E a palhinha também é feita de fibra de cana-de-açúcar. Então, são materiais que decompõem-se a partir de 180 dias na natureza, que é muito menos tempo, leva muito menos tempo que o plástico a decompor-se.
Então é ambientalmente mais saudável o uso destes produtos do que alternativamente ao plástico. Nós estamos aqui mais ou menos a dizer que nós temos uma alternativa ao plástico. Exatamente. Que se calhar até as pessoas tenham um hábito ou tenham um maior contacto com o plástico porque acostumaram a usar aquele material e acham aquilo esteticamente bonito. Mas nesse caso nós temos também o mesmo designer, da mesma forma, parecer-se com plástico, mas que é ao mesmo tempo biodegradável e amigo do ambiente. Sim. E ele consegue ser, vamos assumir, alternativas e estar disponível para as pessoas que quiserem fazer o uso deste tipo de produto? Sim, nós estamos trabalhamos muito este ano no marketing desses produtos, que é para dar a conhecer às pessoas que nós temos uma alternativa ao uso do plástico. Só que, no entanto, eu penso que nós temos que mudar a nossa mentalidade em relação a esse mesmo uso do plástico. Não é porque é ligeiramente mais caro que o plástico que nós não vamos usar. Nós temos que começar a pensar na geração futura, nos prejuízos que nós estamos a causar para as outras gerações futuras, usando o plástico. Eu acho até interessante quando faz referência a isso, porque muitas pessoas fazem um cálculo principalmente financeiro em relação a este produto, porque é 5 meticais mais caro que o normal ou 10 meticais mais caro que o normal e não fazem essa correlação com o futuro, com a preservação do meio ambiente, com a continuidade. Será que nós estamos mesmo em sede de algo mais caro? Será que nós assumiríamos como mais caro por ser 5 meticais mais? Se nós pensarmos na qualidade, não. Mas aí está, quem é que pensa hoje em dia na qualidade do que na quantidade? As pessoas tendem a pensar na quantidade. Não, eu com 50 meticais compro por aí, vamos supor, 10 takeaways. Então eu prefiro comprar 10 takeaways. Mas não se trata disso, por vezes trata-se da qualidade e do qual nós estamos a prejudicar o meio ambiente. Porque se nós não cuidarmos do sítio onde estamos, daqui a pouco nós não temos ambiente saudável para viver, não é? Completamente. Então eu acho que temos que começar a consciencializar-nos sobre isso desde já e deixar de pensar em quantidade e sim na qualidade dos produtos que nós estamos a consumir. Eu sei que pode parecer clichê, proprietária de uma empresa. Pois parece mais uma venda, né? Mas exatamente, vamos ser francos, porque ainda que seja uma vendedeira, vamos assumir assim, que tenha um produto a vender, mas ao mesmo tempo é alguém que está a consciencializar e educar as pessoas sobre esse tipo de produto. De todo. Porque não é só ganhar financeiramente, nós ganhamos exatamente também isso. pela saúde. É exatamente isso. Eu não estou a vender somente o meu produto. Eu estou a vender a qualidade e a tranquilidade de estarmos a usar um produto não prejudicial aos outros. Perfeito. Vamos só recuar porque nós temos muita coisa para falar e antes que nos percamos no meio dessas coisas todas, como é que surge esta ideia de vender este tipo de produto? Primeiro eu queria entender se isso tem alguma coisa a ver com a sua infância, com a sua educação. Tem alguma veia ambiental? E já vamos fazer esta comparação justamente com o que nós acabamos de falar agora, porque não é a parte só financeira que te interessa. Sim. Mas teve este contacto inicial com questões ambientais desde pequenina? Quando é que surge esta ideia de começar a vender produtos que sejam alternativas e amigos do ambiente? Bem, eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar. Então, eu fui vendo por onde eu passei que as pessoas estão preocupadas com essas mudanças climáticas e existe muita gente prejudicada em relação a essas mudanças climáticas lá fora. Nós podemos não estar a sentir isso agora, aqui em Moçambique, em África, mas daqui a pouco nós vamos começar a sentir. Eles criaram exatamente estas alternativas, já são muito usadas lá fora. E eu pensei, por que eu não posso trazer isso antes que fiquemos mais prejudicados ainda? Por que eu não posso trazer isso agora, para onde eu vivo, para onde eu estou, para a minha comunidade? Então, no princípio eu vendia plástico, mas no entanto eu disse que não, eu não posso estar a fazer a mesma coisa que os outros estão a fazer. No entanto, não estou a fazer nada, ao fim de todo. Então, criando essas alternativas, consegui obter uma fonte credível de que o material é mesmo absolutamente biodegradável e compostável. Então eu disse, ok, eu posso não ter um sítio onde reciclar,
mas pelo menos vou vender um material mais ambiental. Que seja menos Que necessário. seja menos prejudicial. Então foi daí que eu comecei. Eu já estou com esta empresa há 2 anos e espero crescer muito mais. Tenho muitos bons projetos, mas todos para a área ambiental. Nós esperamos que cresça, nós queremos, ainda bem, vamos só torcer para isso dar certo, porque é o que nós precisamos exatamente aqui em Moçambique, é o que nós precisamos no mundo todo. Se cada um de nós começarmos a pensar em trazer essas alternativas, e principalmente quando nós falamos de saco plástico, ou de qualquer produto plástico que é prejudicial ao meio ambiente, nós queremos que existam pessoas como a Karina, como a CocoBox, a trazer-nos essas soluções, porque senão a vida está completamente comprometida. É verdade. E está há 2 anos no mercado moçambicano a trabalhar com este tipo de produto. Sim. Como é que tem sido a recepção do público e, fazendo uma comparação de 2 anos para cá, acha que melhorou? As pessoas estão mais conscientes? Os produtos têm sido mais requisitados? As pessoas compram mais? E quando compram, sabem que estão a poupar o meio ambiente? Como é que tem sido isto em termos de resposta? O meu produto é o tipo de produto que só compra quem sabe das responsabilidades que tem para com o meio ambiente. Pessoas conscientes. Pessoas conscientes compram o meu produto, eu tenho certeza disso. Tanto que devo dizer que de 2 anos para cá as vendas melhoraram muito, mas muito mesmo. Principalmente porque agora também temos o apoio do nosso próprio governo, que está super consciente dos malefícios do uso do plástico e em breve, mal que a lei sair, então nós Isso já facilita muito. Já facilita muito, exatamente. Então, quem compra é mesmo quem está consciente. As pessoas precisam aprender a olhar para esta valorização. Quando nós começamos a nos preocupar com o meio ambiente, a trazer soluções destas, vamos supor que seja um restaurante que faz serviços de entrega. Exatamente. Assim. Quando tem um produto que seja ecologicamente correto, ambientalmente bonito, é um diferencial. Acho que os clientes também começam a perceber a preocupação. Exatamente. É o feedback. Alguns clientes, isto foi relatado por mim, por um restaurante, alguns clientes pararam de fazer encomendas com um certo restaurante porque eles só usavam plástico. Eu estou com esse problema agora, começo a pensar 2 vezes, se eu peço alguma coisa para casa e ele vem com É o plástico. plástico, é o polistireno, acho que é isso o nome daqueles brancos, não é? Sim, sim. E vem um monte de coisas plásticas, por mais que sejam descartáveis, mas é tudo plástico. Tudo plástico. Então nós criamos uma outra linhagem, nós temos os takeaways, estes. Pois, nós temos aqui que São nós de temos que mostrar cana-de-açúcar, tudo isso. exatamente, são tigelas, elas não vertem, entram no micro-ondas, aquecem-se a comida e entregamos ainda. Eu preciso, Karina, eu preciso mesmo mostrar, porque as pessoas devem estar a pensar que isto é um takeaway plástico, que estão acostumados. Não. Isto não é plástico, isto é... E depois é muito giro, muito bonito. Pois. Então, Isto pode entrar no micro-ondas. Entra no micro-ondas, exatamente, sim. Conserva a comida frios, quentes, à vontade. Então, o que é que a gente faz? Nós vendemos o kit completo. Porque não adianta vender só os takeaways e entregar os takeaways em plástico. Então, nós vendemos os takeaways para pôr a comida. Temos os sacos de caqui para pôr os takeaways. Sim. E ainda temos o conjunto de talheres de madeira, não é? Olha, já para chamar a atenção, o que nós temos aqui também não é plástico. Não, isto é feito de amido de milho. Gente, é impressionante. É tudo parece material muito vegetal. com plástico. Sim. As pessoas de certeza têm a sensação de estar a usar plástico porque o formato é o mesmo, mas este aqui é amido e se decompõe tranquilamente no meio ambiente. Exatamente. Se forem em fábricas industriais de compostagem, leva menos tempo, é sempre mais saudável. E os talheres também que estão aqui, que são de madeira. É uma fofura, tão bonito que parece até de decoração. Muito bonito. Para além de ser ecologicamente correto, ambientalmente bonito, ela esteticamente tem uma qualidade fora do sério. E temos mais algumas coisas aqui, Karina, nos mostra? Temos muita coisa, temos estas caixas para os bolos, para quem faz bolos, os cupcakes, biscoitos, temos estas. Olha, é engraçado que muita gente pedia-me para
ter um recipiente para sobremesas ou então bolos no pote. Nós temos a solução para isso, que são estas de 250. Pois, há uma coisa que sempre chamou muita atenção quando eu vejo o pessoal que faz as vendas no pote, etc. Eu gosto dos produtos, os bolos são muito gostosos, etc. Mas a quantidade de potes plásticos que costumam ser usados todos plásticos, descartáveis, e fazem um mal imenso. Claro, não estamos a dizer, de forma alguma, não estamos a dizer que não se pode empreender nessa área, não estamos de forma alguma a dizer que este é um mal de todo, mas que tal optar por um desses produtos? E não só, eu penso que se as pessoas tivessem mais consciência de como descartar o plástico de forma correta, não teria nenhum problema em usar o plástico, mas nós não temos consciência disso. O que a gente faz? Usamos as tigelinhas em casa, sim, ou então deitamos o lixo fora, não é? Então, ou ganhamos consciência ou não usamos aquele material. Das duas, uma, temos que ter alguma sensibilização em relação a isso. Entre ganhar consciência e não usar o material, optem por não usar. Acho que é meio preferível caminho. No tangente a descartáveis, eu penso que é preferível não usar o plástico, porque existem muitas alternativas. Mas no tangente a eletrodomésticos, deixemos isso para as grandes indústrias que pegam no plástico, fazem a reciclagem, ainda usam em grandes máquinas, computadores, eles ainda podem usar o plástico e tudo. Exatamente. Pessoal, este aqui, que parece plástico, a Karina já fez referência, e este material quase todo que está aqui é amido. Amido também de milho e fibra de cana-de-açúcar. E fibra de cana-de-açúcar. Também se decompõe tranquilamente no meio ambiente. E não é plástico, é sempre bom fazer referência que não é plástico. Nada do que está aqui é plástico, ainda que se pareça, não é plástico. Temos mais outras alternativas aí para mostrar. Este para o café, são os copos para café, quentes, frios, tanto faz. E temos também as palhinhas. As palhinhas já falei, esta é de fibra de cana-de-açúcar. Esta aqui que nós temos aqui. São iguais, exatamente. Que se parece muito com plástico. Sim, são estas. Mas que também não é. Sim, e temos também estas de caniço que nós fazemos, gravamos o nome da empresa, que assim desejar, ou do cliente, não é, que pedir. Então, estas palhinhas têm uma parte mais interessante, que é o fato de estamos mais interessados em ajudar as comunidades que fazem as palhinhas de caniço. Não, este é caniço mesmo, não é bambu. Sim. Então, é do nosso interesse ajudar mais as comunidades do que ganhar dinheiro. Que elas produzem este caniço e elas produzem este caniço e pronto, nós fazemos gravamos o nome, etc. e vendemos, mas é uma maneira de ajudar as comunidades. Então, eu acho que parte daquilo que nós fazemos ecologicamente, uma das minhas missões é tentar procurar produtos ecologicamente usáveis aqui, perto de nós. E que também socialmente contribuam para o benefício da comunidade. Diretamente contribuem para o benefício da comunidade. Isso é fantástico. Nós levaríamos horas para falar disso, mas eu volto sempre a fazer a mesma pergunta. É possível viver sem plástico? Nós, ao olhar para esta imensidão de alternativas e principalmente a redução do plástico no meio ambiente, poder usar estes produtos é assumir que é possível viver sem plástico, Karina? É possível viver sem plástico em relação aos materiais descartáveis, que se nós fizermos isso, eu penso que já reduz em cerca de 60%. Deixemos os 40%, como eu disse, para as grandes indústrias que precisam do plástico para fazer criações que duram, de mais durabilidade. É impossível nós termos um telemóvel de madeira hoje em dia. Pois, ainda não é complicado termos uma televisão de madeira, termos uma câmera de madeira. Nós vamos ter que conviver com o plástico, mas o plástico, por ser 100% reciclável, tem que ter esse tratamento. Nós vivemos numa sociedade em que não temos ainda acesso a esse tratamento. O que é que nós temos que fazer? Não usar o plástico em tudo que é material descartável, porque
eu acho que o que mais prejudica o ambiente é exatamente este material descartável. Nós estamos sempre a deitar fora e estamos sempre a consumir. As pessoas com quem trabalhas, as pessoas com quem convives, as pessoas à tua volta no todo, têm percebido, a olhar pelo teu trabalho, não só por comprar os teus produtos, mas eles se comportam de forma positiva. Costuma-se dizer que nós somos uma boa influência ou má influência para as pessoas à nossa volta. Sim, sim. Tem estado a ser boa influência e as pessoas da tua volta também respondem de forma positiva? Eu penso que sim, porque as pessoas com quem eu convivo, eu vou falar das pessoas com quem eu convivo, porque com quem trabalho com certeza que têm que adotar esta linhagem. Mas, no entanto, as pessoas com quem eu convivo são pessoas que hoje em dia, se estão em alguns sítios, falam mesmo sobre o meu trabalho, da magnificência do trabalho. Karina tem uma empresa que tem este material, é melhor tu comprar com ela porque é mais sustentável. Então, eu sei que ainda é um caminho muito longo por percorrer, mas, no entanto, desde o início, daquelas pessoas mais perto de mim, são pessoas com muito orgulho de dizer que ela está a fazer um bom trabalho. Todos nós. É maravilhoso. Todos nós estamos orgulhosos e maravilhados. Eu acho que sou um pouquinho suspeita, porque quando eu cheguei e percebi, aliás, já acompanhava a sua página, mas ver este produto de perto, porque uma coisa é ver numa página, outra coisa é visualizar e sentir que ele é realmente um produto igualzinho ao que nós normalmente compramos, mas que é mau para o meio ambiente, e temos soluções aqui tão boas. Karina, É super alternativo. o teu trabalho é fantástico, não só por ser empreendedorismo e uma mulher estar à frente, assumir esta liderança, mas ao mesmo tempo é tão importante para nós, para o meio ambiente. Mostrar soluções como estas no nosso contexto é muito, muito, muito importante, e nessa fase da Covid também faz todo sentido fazer. Nós agora estamos a viver de encomendas e takeaways, de delivery. Estas soluções são muito boas. Aliás, tem impactado também a tua venda, o teu trabalho, essa fase da Covid? Como é que tem olhado para isto, assim, em jeito de fecho? Bem, tive um bom impacto. Exatamente por causa dos deliveries. Não posso reclamar, não posso mesmo queixar. Ou seja, para si foi bom esta fase de confinamento? Não posso dizer isso. Não, vamos assumir bom Para os negócios, para as vendas, sim. E ao mesmo tempo para o meio ambiente, porque se mais pessoas... E não só, pelo fato de eu poder... é assim, eu demiti-me do sítio onde eu estava a trabalhar, mesmo quando começou o Covid. E comecei a trabalhar por casa, então as ideias começaram a surgir mais. Eu comecei a focar-me mais na empresa. E eu penso que não foi o Covid, não posso dizer que foi o Covid. Foi o meu empenho no tempo do Covid. O Covid só foi o clique. Só foi o clique, exatamente. Fantástico. Dás-me só a oportunidade de conhecer um pouco mais da Karina, mas muito além disso, um conselho para quem nos está a ver lá em casa, mesmo a fechar. Para quem não sabia que é possível e há alternativas ao plástico, e principalmente tendo em conta o nosso tema, que é a vida sem plástico, qual conselho deixa quem nos está a ver aí em casa? Eu penso que as pessoas deviam procurar mais alternativas, ao invés de simplesmente deixarem-se acomodar por aquilo que nós temos, porque por vezes o que está ali para nós, ao nosso dispor, nem sempre significa que é um material de qualidade. Então, devemos optar por pensar um pouco mais naquilo que nós estamos a levar para o futuro. Existem crianças, nós próprios temos crianças, então nós temos que tentar criar um ambiente mais saudável do que aquele que nós estamos a viver. Pode não parecer agora prejudicial, mas um dia vai se refletir essas consequências más. Karina, muito obrigada por abrir-nos este espaço maravilhoso de aprendizado e principalmente por abrir-nos a sua casa para nos mostrar estes produtos fantásticos. Obrigada. Espero contar consigo para as próximas e sempre que pudermos vamos bater a porta aqui. Sempre, espero que abram. Fique à vontade. E para si que está aí em casa já sabe, muito além dessas alternativas ao plástico, olha, eu tenho que dizer, é possível sim viver sem plástico. Vamos reduzindo, vamos retirando e ao meio do caminho vamos perceber que realmente
o plástico não é tão necessário quanto parece. Vamos deixar isso para as grandes empresas, grandes indústrias, eles têm formas de reaproveitar esse material. Fica aí e veja as boas práticas. O compromisso é a próxima semana. Voltamos, até lá!